aqui? Não está em tela cheia. Não está em tela cheia? Cara, que problema. Rogério, quando você colocou para Agora vocês veem? apresentar, você Agora vocês colocou a veem? tela inteira? Agora vocês veem? Agora deu. Agora sim. Ufa, vamos torcer para que vá assim até o final, né? E vamos lá, gente. Esqueleto axial e esqueleto apendicular. Aqui eu separei então que seria esqueleto axial e aqui o esqueleto apendicular. Tem alguns autores que consideram o símbolo como parte do esqueleto axial e outros que consideram os símbolos como parte do esqueleto apendicular. Nesse caso aqui, na ilustração, eu coloquei os símbolos, você pode ver a clavícula e os ossos do quadril no esqueleto apendicular, mas isso vai variar de autor para autor. Como me coube a anatomia do tronco e dos membros superiores, é isso que eu vou abordar, e eu tirei aqui o crânio justamente porque isso já foi abordado pelo João Marcos na palestra passada, né? Muito bem abordado, por sinal. Então, vamos lá. Começando pela coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é uma estrutura fundamental de sustentação do nosso organismo, né? Todo o nosso tronco e os membros superiores e o crânio são sustentados pela coluna vertebral, né? Então, imagina a importância dessa estrutura. E ela é dividida basicamente em 4 regiões. Seriam as vértebras cervicais, que no caso a gente tem 7, as vértebras torácicas, que no caso a gente tem 12, as vértebras lombares, que no caso a gente tem 5, e o sacro, que seria uma fusão de vértebras, e aí alguns autores colocam que seriam 9, outros colocam que seriam 12 vértebras, tem um cóccix aqui também que dá uma confusão, mas são os ossos fusionados, né? Eles articulam muito pouco entre si, articulam mais com a quinta vértebra lombar. E é importante lembrar que a gente, geralmente, quando a gente é mais novo, né, quando a gente é criança, a gente pensa na coluna como uma estrutura mais retilínea, e na realidade não, né? Ela tem uma forma em S, e essa forma em S está associada também à absorção de impacto que ela realiza, né? E aí é importante a gente ressaltar que, então, na parte cervical, a gente tem uma lordose, né? Então a gente tem uma curvatura para posterior. Na região torácica a gente tem uma cifose, que a gente tem uma curvatura para anterior. E na lombar a gente tem outra lordose para posterior e no sacro uma outra cifose. Então você vê quantas curvaturas a gente tem, né? Para explicar um pouco melhor da coluna, eu acho que é bom a gente entender como é que ela é constituída, né? Então ela é constituída por vértebras, e essas vértebras, em geral, elas têm algumas características. Esse aqui seria um protótipo de vértebra, né? Só uma ilustração. As vértebras são constituídas por corpos vertebrais, que são responsáveis pela maior parte da sustentação, né? A gente tem o arco vertebral, né? As faces articulares superiores e inferiores, os processos transversos e os processos espinhosos. Lembrando que o corpo ele é anterior, né? E o processo espinhoso ele é posterior, sendo os processos transversos laterais, né? Então aqui seria um protótipo de vértebra. E já para ressaltar para vocês uma situação, eu vou até querer mexer agora aqui na apresentação, tomara que dê tudo certo. Mas vou colocar agora para apresentar o programa de anatomia. Um minuto, programa de anatomia. Vocês viram o programa de anato aí? Oi. Fala só um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Opa, beleza, pode deixar. Obrigado, desculpa. Estão escutando bem agora? Sim, estamos agora. Beleza. Então, só para mostrar aqui para vocês algumas vértebras, né? As vértebras elas têm características especiais que permitem a diferenciação entre elas de acordo com as estruturas que elas apresentam. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a vértebra C4, que é uma vértebra cervical, né?
se a gente isola ela aqui, ó, a gente percebe algumas características. Ó. Esse aqui é o corpo da vértebra cervical, né? Aqui é o processo espinhoso dela, né? E algo que ela apresenta que as outras vértebras torácicas e lombares não apresentam são os forames transversários. Esses forames transversários aqui, eu vou abordar um pouco na parte de circulatória, mas eles são responsáveis pela passagem das artérias e veias vertebrais que vão em direção ao cérebro e também fazem parte da sua irrigação. Então, forames transversários, só as vértebras cervicais apresentam, certo? Quando a gente pega uma vértebra torácica, que no caso, por exemplo, pegar T4, a gente já percebe a ausência de forames transversários, né? Só que nos processos transversários a gente tem outro detalhe, que no caso seria uma articulação do forame transversário com as costelas, com os tubérculos das costelas. Eu vou mostrar isso na imagem melhor no slide, e aqui também a gente tem uma estrutura que não aparece no programa aqui, mas a gente consegue ver em vivo também, e nos laboratórios de anatomia que a gente tem acesso às vértebras torácicas, a presença da fóvea costal, que é justamente a articulação da costela com a vértebra torácica, né? E quando a gente pega uma vértebra lombar, a gente percebe que ela não tem nem a fóvea costal, que no programa aqui não apresenta, nem os forames transversários nos processos transversos, certo? E outra coisa que eu quero ressaltar para vocês que é importante a gente pensar é que, assim, as vértebras cervicais, por exemplo, elas são responsáveis pela sustentação apenas do nosso crânio, né? Que é uma estrutura bastante pesada, mas em comparação com uma vértebra lombar, que tem que sustentar o crânio, mais a caixa torácica, mais os membros superiores, você vê a diferença de tamanho, né? Então, vamos pegar uma vértebra cervical, você vê como é que ela é fina, né? Fina, ao passo que uma vértebra lombar, por sustentar muito mais peso, ela tem um aspecto muito mais robusto para conseguir realizar essa sustentação, né? Vou voltar aqui para o slide, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tudo tranquilo? Sim, Deixa eu voltar aqui então para a apresentação. Então agora vocês estão vendo uma vértebra, certo? Então, essa aqui é um exemplo que eu coloquei de uma vértebra torácica, que no programinha ali a gente não consegue ver bem, mas a gente vê que a vértebra torácica ela tem a fóvea costal do processo transverso, que justamente articula com o tubérculo das costelas, e aí a gente tem, a fóvea costal superior e a fóvea costal inferior, que são as regiões onde a cabeça da costela articula com as vértebras, certo? Que a gente tem o sacro e o cóccix, que vai estar mais relacionado com a parte da cristiana, que vai justamente articular com os ossos do quadril, né? É importante ressaltar que ele é uma fusão de vértebras, né? Durante o processo embrionário, é uma estrutura que inicia o seu processo de desenvolvimento em separado, né? E à medida que esse processo ocorre, essas vértebras acabam se fusionando e formando o osso sacro, né? Importante ressaltar esses forames sacrais aqui, que são responsáveis pela passagem de boa parte do sistema nervoso e de alguns vasos para essa região aqui, realizando a inervação e a irrigação da região ai, como é que é o nome? Cavidade. Ui, cavidade abdominal. Gente, se alguém lembrar da pélvica. cavidade pélvica, exatamente, muito obrigado. Exato. E aqui é a parte posterior do sacro, né? Essa aqui é a região que articula com a quinta vértebra lombar, né? A gente tem uma região de hiato aqui, que é por onde vão sair boa parte das fibras nervosas. A gente também tem o cóccix aqui, né? E o cóccix também tem algumas vértebras mais fusionadas aqui que articulam muito pouco, tem uma amplitude de movimento muito pequena, né? Abordando então a parte de costelas, né? Como eu comentei com vocês, as costelas elas articulam com as vértebras torácicas. Então, primeiro ponto, a gente só tem costela ligada à vértebra torácica. Vértebra cervical e vértebra lombar não tem costela, certo? E para costelas a gente tem, no caso, 12 costelas, porque se a gente tem 12 vértebras torácicas, a gente tem 12 costelas, certo? Só que dessas, a gente considera apenas
as 8 primeiras como costelas verdadeiras. Na realidade, 7, né? Desculpa. As primeiras 7 como costelas verdadeiras. Da 8ª em diante, a gente considera como falsas. E o que diferencia uma vértebra, uma costela verdadeira de uma costela falsa? Seria a sua articulação anterior com o externo. Então, esse aqui é o osso externo, ele é dividido em manúbrio, corpo e processo tifoide, o apêndice tifoide, e é ele que vai definir se uma costela é verdadeira ou não. Uma costela, para ela ser verdadeira, ela tem que articular diretamente com o externo. Então, vocês veem, a primeira costela articula diretamente, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta também. A partir da sétima, a sétima também. A partir da 8ª, você percebe que ela articula com a cartilagem costocondral da sétima, entendeu? E indiretamente articula com o externo, certo? Então, a gente não tem uma articulação direta da 8ª com o externo, é uma articulação indireta, tá vendo? E isso a gente tem para todas as outras, então a 8ª articula indiretamente, a 9ª articula indiretamente, a 10ª articula indiretamente, e a 11ª e a 12ª, que são essas aqui, elas são denominadas costelas flutuantes, justamente por não ter uma articulação nem direta nem indireta com o externo. Certinho? Aqui é uma vista posterior, então, da caixa torácica, né, da parte óssea da caixa torácica. A gente tem aqui também a presença do símbolo dos membros superiores, que seria, no caso, a clavícula e a escápula, né? E vou aproveitar essa imagem, então, aqui já para mostrar alguns processos da escápula que são importantes a gente denominar, que é basicamente a escápula, que é esse osso aqui, ó, ele é responsável pela articulação glenohumeral, né? Apresenta alguns acidentes importantes. No caso, seria a espinha da escápula, certo? E essa espinha ela é importante justamente por diferenciar a região da fossa supraespinal da fossa infraespinal. Então, tudo que está acima... Gente, desculpa, meu irmão está gritando aqui. Se vocês escutarem, normal. A gente tem a fossa supraespinal, que é responsável, então, pela fixação de alguns músculos que a gente vai abordar mais para frente, e a fossa infraespinal. E essa região é delimitada, então, pelo espinho. A gente também tem o acrômio, que é responsável pela articulação com a clavícula. E aqui mais para frente, a gente não consegue ver muito bem nessa imagem, mas eu vou mostrar no programinha lá. A gente tem a presença do processo coracoide, também é uma importante região de origem de músculos, que a gente vai ver mais para frente. Certinho? Aqui tem uma parte também importante das costelas, que a gente pode ressaltar então. A cabeça é a região que articula com as vértebras, o colo é a região próxima à cabeça, entre a cabeça e o tubérculo. O tubérculo, no caso, é a região onde articula com o processo transverso. A gente tem o ângulo das costelas, e após o ângulo, então, a gente tem todo o corpo até chegar na cartilagem costocondral. Deixa eu partir para o programa aqui, que eu acho que é importante a gente ver um pouco melhor a escápula de perto. Só um minuto. Então, aqui, se a gente isolar a escápula, por exemplo, só um minuto. A gente tem aqui, então, uma escápula. No caso, essa é uma escápula esquerda, no caso, né? Como é que eu sei que é esquerda? A parte medial dela tem o que a gente chama de borda, né? Essa borda aqui, né? E a parte lateral dela, no caso, tem a cavidade glenoide, que vai ser responsável pela articulação glenohumeral, certo? Então, a gente está tendo a vista posterior aqui. Aqui, como eu disse, a gente tem espinha da escápula, fossa supraespinal, fossa infraespinal, ângulo da escápula, borda lateral, aqui seria, no caso, a borda medial. E aqui, olhando anteriormente, ó, a gente tem outra parte importante, que é a fossa subescapular, que eu não consegui mostrar muito na imagem lá, né? Também é uma região importante de inserção de músculos. Processo acromial, que vai estar articulando com a clavícula. E processo coracoide, que vai ser uma importante região de inserção de músculos. Então, se a gente voltar aqui, ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem a relação dela com
clavícula. No caso, aqui é a clavícula. Opa. Isso não está andando da maneira que eu gostaria aqui. Tá, mas tudo bem. Aqui é a clavícula. Se a gente tirar esses ligamentos aqui, ó, a gente consegue ver o processo coracoide, aqui, né? Aqui é o húmero. E aqui atrás, ó, onde meu mouse está apontando, é o acrômio. Então, a clavícula articula com o acrômio e o processo coracoide se encontra aqui embaixo. Certinho? Passar, então, agora para a apresentação do húmero. Ixi. Eu vou ter que voltar aqui, porque parece que parou a apresentação. Tô tendo dificuldade aqui de novo. Gente, só um minuto que o programa resolveu não permitir aqui, só um minuto. Ah, agora foi. Vocês veem o número aqui, certo? Bom, o húmero com a escápula aqui, então, a gente vê apenas a parte óssea, né? Não vê a parte muscular e ligamentar associada a essa articulação. A gente vê aqui a clavícula cortada, articulando com o acrômio, que foi aquilo que eu comentei, o processo coracoide. Aqui a gente está tendo uma vista anterior, então aqui a gente tem a fossa subescapular, que é uma região anterior, né? E aqui no húmero, então, a gente tem a presença da cabeça, que articula com a cavidade glenoide, tubérculo maior e tubérculo menor, que são estruturas importantes de fixação muscular, né? A gente tem a tuberosidade para o músculo deltoide aqui, que a gente vai abordar na parte muscular, que também é uma tuberosidade importante. Inferiormente aqui, anteriormente, a gente tem a tróclea do húmero com a fossa coronoide. Quando a gente passa para a visão posterior, a gente vê aqui de novo a escápula, certo? Articulando com a clavícula, a presença da cabeça do húmero, certo? Articulando nessa cavidade glenoide. E aí, posteriormente, aqui, o que muda mais é na região inferior aqui, ao invés da fossa coronoide, que a gente viu aqui, a gente vai ter a fossa do olecrano e a tróclea do húmero. É importante ressaltar que, no caso, a fossa do olecrano e a fossa coronoide são ambas denominadas assim, justamente porque na ulna, que é o próximo músculo que a gente vai estudar, a gente tem, no caso, o processo coronoide e aí o olecrano. Então, são fossas justamente que vão albergar essas estruturas. Passando adiante, então, só para não dizer que estou mentindo, a gente tem aqui o olecrano superiormente, tá vendo? Que vai adentrar naquela fossa. A gente tem esse do troclear, particularmente aqui, então, o processo coronoide, justamente porque a gente tem o processo coronoide e o olecrano. Ao lado da ulna, a gente tem a presença, então, do rádio, com sua cabeça articulando na incisura radial da ulna, certo? E ambos esses ossos aqui apresentam processos estiloides na sua extremidade distal, que no caso seria o processo estiloide do rádio, né? Em posição anatômica ele é mais lateral, e o processo estiloide da ulna, que em posição anatômica se encontra medial, certo? Importante ressaltar, esses ossos aqui, ó, em posição anatômica, eles estão nesse formato, certo? Eles não cruzam. E entre eles a gente tem então a membrana interóssea, que deixa os dois juntos, mas permite essa torção, como a gente vê a figura ao lado aqui, que no caso seria na posição prona, né? Na posição prona, então, a gente tem esse cruzamento entre o rádio e a ulna. E se você for pensar, é uma articulação muito importante para a nossa mobilidade manual, tendo visto que boa parte dos movimentos exigem a rotação da nossa mão, né? Então, esse processo de rotação ele é permitido, no caso, pela articulação entre o rádio e a ulna. Abordando, então, a parte óssea dos carpos. Né? Os carpos são os ossos responsáveis pela articulação da ulna e do rádio com os metatarsos. Né? Então, eles compõem o nosso punho. Né?
Se a gente for para analisar aqui, a gente tem uma vista anterior, correto? Em que esse primeiro aqui seria o nosso metatarso correspondente ao polegar, metacarpo, desculpa, não estou falando metatarso, como se fosse metacarpo. Que seria o nosso polegar, e aqui seria o nosso dedo mínimo, certo? Então, aqui seria a parte lateral, aqui a parte medial, vista anterior aqui, né? Então, aqui a gente tem o osso escafoide, aí a gente tem o osso semilunar, o osso piramidal e o osso pisiforme. Eu sempre tento gravar isso aqui na forma de andares, então aqui seria o primeiro andar, mais proximal, e o segundo, mais distal, a gente teria o trapézio, o trapezoide, o osso capitato e o osso amato, certo? Adiante, então, a gente tem uma vista posterior da mesma mão, então no caso é uma mão direita ainda, uma vista posterior agora, aí você vê que a ordem inverte, né? Então no caso a gente tem aqui, ixi, eu não tava com o meu apontador para vocês, né? Mas aqui, ó, o osso escafoide, semilunar, piramidal, e o pisiforme que está acima dele a gente não consegue ver na vista posterior, e aqui trapézio, trapezoide, capitato e amato. Passando então para os metacarpos e para as falanges, então, a gente tem 5 metacarpos em cada mão, né? E a gente vai ter 2 falanges no polegar e 3 falanges nos demais dos quirodátilos, né? Lembrando que as falanges são divididas em cabeça, tuberosidade, corpus e base, né? E elas têm uma estrutura basicamente parecida, que vai mudar mais é o tamanho, certo? Abordando a parte muscular, então. Gente, se vocês quiserem me interromper, se vocês tiverem alguma dúvida, querem que eu aborde algum detalhe, é só me interromper, não tem erro, tá? Abordando a parte muscular, então, do tronco, essa parte da face já foi bastante abordada pelo João Marcos na palestra anterior, né? Só coloquei essa imagem aqui para a gente abordar, então, alguns músculos que são bastante característicos, principalmente o platisma, que o Dr. Assad comentou que é um músculo bastante importante na parte da cirurgia plástica, então a gente consegue ver ele aqui em sua completude. É um músculo cutâneo, né? Ele fica mais assentado na pele em si, né? Não articula tanto com ossos. Só para conceituar vocês, então, aqui está o externo e aqui está a clavícula, certo? E tirando o platismo, a gente tem acesso a outros músculos do pescoço que são bastante importantes, que no caso seria o músculo esternocleidomastoide, que está relacionado à flexão lateral da cabeça, certo? A gente tem outros músculos do pescoço aqui que eu vou abordar brevemente. Eu acho que até tem uma imagem melhor aqui, que é uma imagem em cadáver, né? Que no caso, se vocês veem aqui, ó, a gente tem um músculo tireoide. É fácil gravar esses nomes porque é basicamente de onde para onde eles estão indo, né? Então, tireoide, ele parte da cartilagem tireoide e caminha em direção ao osso ióide, né? Que é um osso flutuante que a gente tem. Omoioide, a gente tem um osso, então, um músculo, desculpa, que vai da omoplata, que no caso é o nome antigo para escápula, né? Até o osso ióide. Aí a gente tem o esternoioide, então, que vai estar vindo do externo até o ocioide. A gente tem um músculo externo tireoide, que vai do externo até a cartilagem tireoide, então ele vai estar passando aqui por trás, atrás do esternocleidomastoide, né? O músculo homoioide, o veio inferior dele está aqui, tá vendo? E a gente tem o esternocleidomastoide, apontando então aqui para a parte external e para a parte clavicular, porque é um músculo que tem duas cabeças, né? No caso, ele tem uma inserção aqui no processo mastoide e uma parte dele se origina do externo e outra parte se origina da clavícula, né? Por isso que é externo-cleidomastoide, né? Externo de externo, cleido de clavícula e mastoide, processo mastoide. E mais uma imagem anatômica aqui para vocês verem. A gente tem esses músculos constituindo o pescoço. Os músculos posteriores, a gente tem outros músculos aqui, a gente vai ter os músculos escalenos, só que é umas estruturas que, assim, se eu for abordar tudo, vai ficar bastante extenso e eu acredito que não dê tanto proveito pra gente quanto outra estrutura, tá? Bom, manguito rotador. O que eu abordei? Aquelas partes lá na clavícula, né? Se a gente for pensar no manguito rotador, a gente tem 4 músculos o constituindo.
que seria, no caso, o músculo supraespinal, o músculo infraespinal, o músculo subescapular e o músculo redondo menor, certo? Lembrando aqui que do lado esquerdo a gente tem a presença, então, de uma vista anterior da escápula, né? E aqui a gente tem uma vista posterior, certo? Da mesma escápula. Então, vamos lá. Músculo supraespinal. O supraespinal, obviamente, está na fossa supraespinal, né? Você vê que está acima da espinha da escápula. O infraespinal está abaixo da espinha da escápula. O subescapular está na fossa subescapular, então ele só é visto anteriormente, né? E o músculo redondo menor, ele parte próximo ali da margem lateral da escápula, perto do ângulo ali, e vai em direção ao ombro. Os músculos do manguito rotador, eles são responsáveis em boa parte pela estabilização da articulação glomerular, junto com outros músculos, né, o deltoide, como a gente vai ver. E vou falar um pouco da movimentação para vocês, porque eu acho que até algo assim que às vezes as pessoas perguntam assim em hospital, assim, como se fosse uma pergunta difícil, e eu não acho tão difícil, mas as pessoas geralmente perguntam isso. Que no caso seria então a função de cada um deles aqui na articulação, né? O músculo supraespinal, ele é responsável por um movimento de rotação interna do húmero. Então, esse movimento de rotação interna é basicamente como se você estivesse colocando a mão na barriga. Ao fazer isso, você está rodando o húmero internamente, certo? O músculo supraespinal, ele está responsável pela abdução, ou desculpa, isso, o supraespinal é a rotação interna. Não, gente, eu estou confundindo, desculpa. O subescapular é a rotação interna. O supraespinal, agora sim, ele é responsável pela abdução do húmero. O infraespinal é responsável por uma rotação externa e uma leve posteriorização do húmero. E o músculo redondo menor está responsável pela rotação, pelo posicionamento posterior do húmero. Eu falei meio confuso assim, mas vocês conseguiram captar? Vocês querem que eu repita? Vou só lembrar, subescapular, rotação interna, supraespinal, abdução, infraespinal, rotação externa e um pouco de posteriorização, e o redondo menor também, posteriorização do húmero. Então aqui a gente consegue ver um pouco mais do ombro, agora com a presença do músculo deltoide, que é um músculo constituído por 3 cabeças, né? E aqui a gente tem a presença também do músculo trapézio, que é um músculo posterior aqui, ó, que recobre boa parte da escápula também, ó. Tendo em vista aqui, ó, a espinha da escápula. Aqui a gente tem um músculo infraespinal, por exemplo, e o trapézio tá vindo desde aqui de cima, recobrindo essa parte superior da escápula, certo? Deixa eu ver qual que eu tenho aqui para frente. Beleza. Músculos do tronco. Eu vou abrir agora o programinha aqui para a gente ir vendo em conjunto os outros, em conjunto todos os músculos, que eu acredito que seja pertinente ver isso no programa, porque ele auxilia bastante na visualização. Vocês me escutam bem? Sim, tá muito bom. Sim, sim. Bom, vem o programa de anatomia, né? Colocar aqui na articulação, colocar os músculos. Então, os músculos que eu abordei aqui, vamos lá. A gente tem aqui a presença dos músculos do pescoço, que a gente viu o platismo, ó. Tirando ele, a gente tem o esternocleidomastoide. Tirando ele, a gente tem a presença dos outros músculos que eu comentei, ó. Seria esternotireoide, omoioide. Você vê que o omoioide, ó, ele vai até a escápula, ó. Se eu esconder os outros aqui, ó, você vê que ele vai articular com a escápula, bem aqui, certo? Então, esses músculos do pescoço a gente já abordou. Do ombro aqui, então, posteriormente, como eu já comentei com vocês, a gente tem a presença do... Ixi, não tá mudando o nome aqui. Tá, mas esse é o músculo trapézio, tá vendo? Eu tirei desse lado aqui, né? Do lado direito do paciente. Aqui a gente tem outros músculos aqui que eu não vou abordar tanto, por não serem tão pertinentes assim para as cirurgias. Eu acredito que para a parte de ortopedia seja bem mais pertinente. A gente tem aqui o músculo deltoide, que eu ainda não abordei também, mas é um bom momento para abordar. Então a gente tem a presença
deltoide com suas 3 cabeças, uma anterior, uma média e uma posterior. Tirando ele aqui, ó, a gente vê a articulação glenohumeral mais aparente, certo? A gente tem algumas bursas aqui nessa articulação. Aqui a gente tem a nossa querida escápula, certo? E na escápula a presença do supraespinal, infraespinal e redondo menor. Abaixo aqui o redondo maior, certo? Então, se você pensar na localização do músculo e na sua inserção no osso, você consegue perceber o movimento dele, mais ou menos. O subescapular, se ele contrair aqui, ele faz uma rotação interna do osso do húmero, né? Enquanto que o supraespinal, se ele contrair aqui, ele levanta o braço nesse sentido aqui, certo? Faz uma abdução. Bom, perfeito. Agora no próximo slide lá, tá pra gente abordar o músculo peitoral, né? A parte dos músculos peitorais. O músculo peitoral, ele, ao contrário do supraespinal, que é responsável por uma abdução do braço, ele é responsável por uma adução, né? Então, ele é responsável pela adução dos braços. É um músculo grande, ele é grande assim porque ele consegue aduzir em vários sentidos. Ele pode aduzir com os braços bem levantados, com os braços na linha média ou com os braços bem inferiorizados. Em todas as posições o músculo peitoral está trabalhando. Quando a gente tira o músculo peitoral, a gente percebe a presença, então, do peitoral maior, né? A gente percebe a presença do músculo peitoral menor, né? E tirando o músculo peitoral menor, a gente começa a ver a presença dos intercostais, certo? Os intercostais, eles são importantes porque eles são responsáveis pelo processo respiratório, né? Os intercostais externos, que são esses aqui, são responsáveis pela elevação das costelas, então eles aumentam o volume da caixa torácica e, consequentemente, levam a uma redução da pressão interna, que, por consequência, né, leva à entrada do ar atmosférico, né? A pressão atmosférica ganha da pressão da caixa torácica e, consequentemente, o ar entra. Esse músculo aqui, ele não é um músculo que é usado a todo momento. Na maior parte do tempo, a gente está utilizando o quê? O diafragma, né? Que vai estar aqui dentro da cavidade abdominal. Deixa eu tirar para vocês aqui. Depois eu coloco ele de novo, que eu vou ter que abordar eles também. Mas a gente tem a presença aqui do diafragma. Esse músculo em cúpula aqui, ó. Ó como é que é o formato do diafragma ali dentro. Então, na maior parte do tempo, a gente está respirando usando o diafragma, certo? Nos casos em que o diafragma não é suficiente para a nossa necessidade respiratória, entra em ação os intercostais externos. Os intercostais internos e os intercostais íntimos, que eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês, são músculos que também não são usados a todo momento, e eles têm uma função contrária dos intercostais externos. Ao invés de elevar as costelas, eles deprimem as costelas, e aí, consequentemente, diminui o volume da caixa torácica, aumenta a pressão e expulsa o ar para fora, certo? Só que eles não são usados a todo momento, porque a partir do momento que a gente relaxa o diafragma, o ar sai normalmente, certo? Então, eles, assim como os intercostais externos, só serão utilizados na necessidade de aumentar a capacidade respiratória, e aí eles vão atuar para expulsar o ar mais rápido do que o diafragma consegue, né? Deixa eu voltar para os meus slides, então. Só um segundo. Pronto. Então, aqui vocês estão vendo a musculatura do tronco, né? Como eu abordei com vocês o peitoral maior, né? O músculo que eu esqueci de comentar, que é o serrátil anterior, ó, ele se fixa às escápulas e às costelas. E ele também é um músculo respiratório acessório. Ou seja, na necessidade de aumento do vigor respiratório, ele também entra em ação. E ele é um sinergista dos músculos intercostais externos. Então, ele está relacionado à parte da inspiração. Aqui o músculo peitoral menor se fixa no processo coracoide aqui e se fixa nas costelas também. Deixa eu voltar lá no programinha, porque não, acho que eu tenho uma imagem boa aqui de serrátil anterior. Tem sim. Ó, o músculo serrátil anterior, você vê quantas costelas ele está relacionado, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, né? E a inserção dele é na margem medial da escápula. E aí é importante ressaltar, nessa parte de movimentação da musculatura,
que assim, se todos os outros músculos estão estabilizando a escápula, quando o serrátil contrai, o que ele faz? Eleva as costelas. Agora, se a escápula não está estabilizada, o que vai acontecer? A gente vai ter, na realidade, um movimento da escápula para anterior e para lateral, certo? Então, a função do músculo vai depender do que os outros músculos estão fazendo também. Que senão, pode ser que a gente tenha uma alteração da movimentação, né? À medida que a gente tem um músculo estabilizando ou não, a gente tem diferentes movimentos dos ossos. Musculatura abdominal, então. A musculatura abdominal, eu acho que é uma parte que é bastante importante para a cirurgia plástica, né? O doutor pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente realiza bastante procedimentos abdominais na cirurgia plástica, né? E a gente tem que ter um conhecimento anatômico dessa estrutura, né? Então, basicamente, a musculatura abdominal, ela é constituída pelo músculo oblíquo externo, mais externamente. Quando a gente tira o músculo oblíquo externo, a gente tem a presença do músculo reto abdominal e do músculo oblíquo interno. Essa imagem aqui, ela é meio confusa, eu deixei ela aqui mais para nível de ilustração mesmo, mas acredito que o programa seja a melhor saída, né? Então, deixa eu voltar para o programa. Só um minuto. Aqui, programa então. Deixa eu tirar o zoom aqui e voltar com a musculatura. Vamos abordar então a parte abdominal. A partir do momento que a gente analisa a musculatura abdominal, a gente tem a presença então do músculo oblíquo externo, como eu comentei mais externamente, certo? Você vê que ele vai até posterior. Se eu tirar o latíssimo do dorso aqui, que é um músculo importante para as costas, ó, se eu tirar ele, você vê que o músculo oblíquo externo, ele vai até posterior aqui, certo? Retirando, então, a gente tem a presença do músculo reto abdominal e do músculo oblíquo interno. Deixa eu tirar aqui o reto abdominal. É importante ressaltar. O reto abdominal tem vários ventres, né? A gente fala geralmente barriga de tanquinho, né? São esses ventres hipertrofiados aqui que vão dar pelas protuberâncias, certo? Retirando ele aqui, a gente vê, então, a presença do músculo oblíquo interno e aqui do transverso abdominal mais profundo e já mais próximo das vísceras, né? Então, oblíquo externo tirei, transverso abdominal, se eu tirar, eu já chego na cavidade abdominal. Certinho? Aqui a gente não tem todos os órgãos, eu deixei só a parte de osso, músculo e circulação. No caso dessa parte aqui, certo? Voltando para o slide aqui, então. Seguindo. No dorso. Quais são os músculos importantes, assim, mais comentados, né? O latíssimo do dorso, que é responsável por uma adução do húmero, né? Um músculo bastante importante. Opa, desculpa. A gente tem os músculos romboide menor e maior, que vão fazer, no caso, uma adução das escápulas, né? Então, traz as escápulas para a linha média, né? A gente tem aqui a presença dos músculos do manguito rotador que a gente já comentou, e aqui a gente já vê o tríceps, né? Que é um músculo bastante importante, no caso, para extensão do antebraço, né? Aqui outra imagem também, ó, músculo redondo menor, que a gente já comentou, redondo maior, latíssimo do dorso, bastante importante, levantador da escápula, também importante, né? Trapézio aqui com sua parte descendente, parte média, parte ascendente, músculo romboide menor, como eu comentei, os romboides são responsáveis pela adução da escápula, trazer a escápula para a linha média, né? Nesse sentido aqui, ó, de lateral para medial, né? Opa, esse aqui ficou sem. Ah, sim. E é isso. Aqui é a parte mais de uma musculatura mais profunda das costas, que eu só vou passar por cima. Que no caso seriam os músculos eretores da espinha, que são responsáveis por manter a coluna ereta, né? A gente tem alguns músculos que são bem longos, eles são chamados de longuíssimo da cabeça, longuíssimo do pescoço. A gente tem um músculo iliocostal, que é um músculo bastante grande também. A gente tem um músculo espinal do tórax também, que é um músculo bastante grande.
e é até a parte lombar dele aqui, né? Então você vê que são músculos que começam lá em cima e todos eles são responsáveis, então, por manter a nossa coluna ereta, né, durante as nossas atividades. Bom, partindo então para a musculatura do braço em si, né? Eu já tinha comentado um pouco com vocês do tríceps, né? Vamos abordar então a parte anterior aqui. Anteriormente, a gente vê então a presença do bíceps, né, com sua cabeça longa, mais lateral, e sua cabeça curta, mais medial. A gente tem aqui também a aponeurose, né, desse músculo, que é responsável justamente, na verdade, assim, ela recobre aqui então o tendão, né? A gente tem a aponeurose, e aí tem o tendão do músculo bíceps braquial aqui, que é a parte importante do músculo para a movimentação, né? E aí a gente tem o músculo coracobraquial, que está responsável por uma adução do braço em conjunto com o peitoral maior, né? Lembra que eu comentei que o peitoral maior faz uma adução? Só que geralmente o peitoral maior vai fazer uma adução mais próxima da linha média, assim, né? Enquanto que a adução do coracobraquial é com o braço voltado para baixo, no caso, né? Voltado para inferior. Então, se a gente segue aqui, ó, no caso nessa imagem aqui, eu tirei o músculo bíceps braquial, né? Então, se eu passo adiante, ó, a gente tem a ausência do músculo do bíceps braquial, e a gente consegue ver o músculo abaixo do bíceps braquial, que é o músculo braquial. Então, o bíceps braquial você vê que começa lá em cima e termina no antebraço. O músculo braquial, ele já começa no meio do húmero e termina no antebraço também, né? No caso, na una aqui, né? E aqui a gente vê melhor o músculo coracobraquial. A gente tem aqui uma situação interessante, né, que é o nervo músculo cutâneo passando por entre as fibras do músculo coracobraquial, certo? E aí a gente consegue ver aqui, ó, que esse aqui é o tendão do bíceps braquial. A cabeça curta, que é a mais medial, ela parte do processo coracóide, como que é um local importante de inserção de músculos. E a cabeça longa, no caso, ela já começa aqui passando aqui por entre os tubérculos maior e menor do húmero, certo? Aqui é uma vista que eu acho que facilita o nosso entendimento, que no caso é um corte transversal, e aí a gente começa a analisar mais uma anatomia topográfica, né, em que a gente vê a presença então posteriormente aqui do tríceps e anteriormente do bíceps, né? Se a gente for parar para analisar, ó, aqui é lateral e aqui é medial, né? Então, medialmente, a gente tem a cabeça desculpa, eu tô querendo falar do bíceps. Medialmente aqui a gente tem a cabeça curta do bíceps, né? Lateralmente a gente tem a cabeça longa e profundamente mais profundamente a cabeça curta e a cabeça longa do bíceps, a gente tem a presença do músculo braquial, né? Então, cabeça curta, mais medial do bíceps, cabeça longa, certo? E aqui o músculo braquial. Ó, quem tiver alguma dificuldade em entender essa figura, é bom olhar isso aqui que a gente vê, né? Que é um corte transversal nessa altura aqui no braço esquerdo, né? E aí, então, analisando posteriormente, a gente tem a presença do tríceps braquial, cabeça longa, né? Cabeça medial e cabeça lateral. Aí é aquela dúvida, né? Isso aqui você tem que gravar para a prova, né? Porque não faz tanto sentido assim você pensar em cabeça longa e depois cabeça medial e cabeça lateral. Mas foram que os anatomistas definiram. Eu não sei o porquê disso, mas se alguém souber e quiser falar. Mas eu acho meio ilógico essa parte da nomenclatura, mas acabei gravando, né? Então, mais medialmente a gente tem a cabeça longa, profundamente a gente tem a cabeça medial e lateralmente, aí sim a gente tem a cabeça lateral, né? Aqui outra imagem mostrando a estrutura muscular do braço, né? Aqui é uma vista anterior e uma vista posterior. Então, anteriormente a gente tem a presença do bíceps. Aqui a gente vê o músculo redondo maior, tá vendo? Que também está responsável por parte da adução. Aqui a gente tem o deltoide cortado aqui, ó, o deltoide estaria vindo aqui, né, com suas 3 cabeças, mas ele não está presente. E aqui a gente já vê uma parte do tríceps, né? Já a vista posterior aqui a gente vê o redondo maior, o tríceps, aqui no caso, cabeça lateral e cabeça longa, e a cabeça medial, que só dá para ver uma parte aqui assim, e ela se assenta aqui.
certo? Esse aqui é um músculo interessante de abordar, que é o músculo ancônio. Ele está responsável pela supinação do antebraço, né? Então, eu acho que vai ter outras vezes que a gente vai conseguir ver ele também. Antebraço. Antebraço, eu acho que é uma região difícil de abordar todos os músculos, porque é uma região muito complexa, vou abordar os principais, e eu acho que é melhor a gente utilizar o programa para isso, que a gente vai tirando e vai conseguindo ver cada estrutura, né? Então, deixa eu parar minha apresentação aqui e colocar um programinha. Ixi, vou ter que voltar aqui e iniciar a apresentação de novo. Opa, recebi uma mensagem aqui que tá caindo. Não sei se tá todo mundo conseguindo ver ou tá caindo só pra pessoa. Como é que tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? A mim não caiu, não. Pra mim também Beleza. não caiu, não, Rogério. Também tá Beleza, normal. então. Então provavelmente deve ser pra pessoa lá. Então, eu vou tirar a circulação aqui por enquanto, depois a gente coloca de novo. Então, abordando a musculatura do antebraço, vou abordar anteriormente, depois a gente aborda posteriormente, certo? A gente tem aqui mais lateralmente o músculo braquiorradial, que é um músculo responsável pela flexão do punho, um músculo bastante forte, por sinal. E, no caso, ele é um músculo mais lateral, localizado aqui no antebraço, na vista anterior, certo? Deixa eu tirar esse aqui, essa parte da aponeurose bicipital, vou tirar. Então, a gente tem aqui o músculo braquiorradial. Tirando o músculo braquiorradial, a gente vê a presença de outros músculos aqui, ó. A gente tem a presença do pronador redondo, certo? Então, se ele é um pronador redondo, e até vendo pela sua posição aqui, ele é responsável pela pronação, né? Porque se ele contrair, ele vai fazer o quê? Jogar o rádio para cima da una, né? Que vai estar aqui, ó. Deixa eu pegar o rádio aqui, ó. Esconder os outros. Se aquele músculo contrai, o rádio vai para cima da una, né? Então, justamente é um pronador, né? O próprio nome dele já diz. Tirar ele aqui para a gente não repetir ele. A gente tem o músculo flexor radial do carpo. Então, ele é responsável pela parte. Ele é um flexor, né? Obviamente. E ele, a inserção dele é na região radial do carpo, né? Próximo ao rádio. Aí você vê que ele segue para cá, certo? Então, só lembrando que a gente vai ter aqui, ó, um músculo flexor ulnar do carpo, né? Então você vê que até a vista posterior dele aqui é um pouco melhor, ó. Flexor ulnar do carpo, ele vai mais para posterior aqui, e aqui o flexor radial do carpo. Se esses dois contraem juntos, o que acontece? A gente tem uma flexão do punho, né? Agora, se, por exemplo, o flexor radial do carpo contrai e o flexor ulnar do carpo não contrai, o que a gente tem? A gente tem uma pequena adução do punho. A gente tem esse movimento de adução, né? Então, a depender de qual movimentação muscular ocorre, se ocorre em conjunto ou não, a gente tem ou uma flexão completa do punho ou simplesmente uma lateralização, né? Uma abdução do punho. Tirar aqui, então, o flexor radial do carpo. Já vou tirar o flexor ulnar, que a gente já comentou também. E aí começa, então, outros músculos bastante importantes. Que no caso seria, por exemplo, o flexor superficial dos dedos. O flexor superficial dos dedos, se a gente for olhar aqui na sua inserção nos dedos, ó, a gente percebe que eles vão até a segunda falange aqui, ó. Eles vão até a segunda falange. Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Eles vão até a segunda falange. Isso é importante por quê? Porque os músculos, quando a gente está falando de musculatura do antebraço, quando a gente fala de superficial, é porque geralmente esse músculo ele vai fazer a flexão apenas da primeira e da segunda falange, certo? Quando a gente fala da primeira e segunda falange, peraí, deixa eu ver se é a primeira mesmo, que eu geralmente confundo. Segunda, peraí. A falange, porque não é errado falar primeira e segunda falange, né? Falange proximal e falange média, me perdoe.
Então, os músculos flexores superficiais, quando a gente fala superficial, é porque eles contraem e movimentam apenas a falange proximal e a falange média. Quando a gente tira o flexor superficial aqui, ó, a gente vê a presença do flexor profundo. E o flexor profundo ele vai até a última falange. Ó. Se vocês analisarem, ele vai até a última. Então, ele é responsável pela flexão tanto das falanges, da falange proximal e da falange média, como da falange distal também, certo? E isso é um teste importante porque a gente, quando tem problemas desses músculos com relação ao sistema nervoso ou com relação ao próprio músculo, a gente vai avaliar se ele tem perda de força da contração da falange distal ou se é da falange média e da falange proximal, né? Então, isso é algo importante para a gente avaliar também. Seguindo, então, tirando os flexores superficiais, a gente vai ter, então, um músculo palmar longo. É um músculo que ele, como um todo, é responsável pela flexão do punho e ele se assenta bem no meio do punho, né? Então, ele não tem aquele aspecto de abdução ou adução que eu comentei do flexor ulnar e flexor radial do carpo, certo? Aqui a gente também tem o flexor longo do polegar, e aí longo seria como se fosse a mesma coisa que profundo, né? Ele vai até a última falange aqui, então ele contrai a falange distal do polegar também. E aqui, ó, nessa vista anterior aqui, a gente já consegue ver a ulna, o rádio e a membrana interóssea entre esses dois ossos, certo? Outro músculo que a gente tem aqui, que é um análogo ao ancônio, seria o pronador quadrado aqui, mais distalmente. O pronador quadrado, ele faz a pronação, né? E o ancônio, como eu tinha estado para vocês anteriormente, ele faz a supinação. Aqui o músculo ancônio. Ele é responsável pela supinação e o pronador quadrado é responsável pela pronação. Seguindo, então, deixa eu tirar o ancônio. Vou tirar o pronador quadrado. Partindo para posterior, então, aqui a gente tem ó, os extensores dos dedos. E quando a gente fala extensores, a gente não tem superficial e profundo, né? Vai estender a última falange também, né? A mais distal. A gente tem a presença, então, do extensor do dedo mínimo. Então, a gente tem os extensores dos dedos, só que o extensor do dedo mínimo é um músculo separado, certo? Você vê que ele vai até aqui o dedo mínimo, né? A gente tem o extensor ulnar do carpo e o extensor radial do carpo, a gente tem o curto e o longo. Então, ele está dividido, tá vendo? Não, extensor ulnar do carpo, extensor radial, a gente tem o longo, que é um pouco mais anterior e lateral, e o curto, que é o mais posterior, certo? Deixa eu tirar os dois aqui. Chegando mais próximo do fim, então, o ancônio, a gente tem um músculo supinador, então, que junto com o ancônio, a gente tem um supinador que também é responsável justamente pela supinação, como eu havia comentado para o ancônio, né? A gente tem um músculo abdutor do polegar longo, né? Então, vai até a última falange aqui, a gente não... Deixa eu esconder aqui para vocês as outras estruturas para a gente avaliar melhor a inserção dele, ó. Ixi, desculpa. Aqui, ó. Vai até aqui, né? Um minuto. Isso. Tirar ele daqui. A gente tem um músculo extensor do polegar curto e extensor do polegar longo também na região posterior, né? Tirar os dois aqui. E aí sobra só o extensor do indicador. Então, você vê que a gente tem um músculo específico para apontar o dedo para os outros, tá vendo? Extensor do indicador. Pronto. Então, a gente pode ver aqui um pouco da musculatura do antebraço, né? Agora a gente vai falar, então, da musculatura da mão. Eu vou ser bem breve, porque musculatura da mão é outra especialidade, né? Algo bem específico. Mas a gente tem aqui, basicamente, os abdutores do polegar, a gente tem o palmar breve, a gente tem os lumbricais aqui entre eles, né? Ó, os interósseos, né? Lumbrical, opa, deixa eu ver os lumbricais aqui. Aqui os lumbricais. E aí eu não vou abordar muito porque já é uma anatomia muito específica, né? Já seria algo mais
específico. Deixa eu voltar aqui para os meus slides. Só um segundo. Pronto. Aqui está a musculatura que eu já abordei, certo? Aqui o antebraço, a gente já abordou bem. Ah, beleza. Aqui acabam meus slides. Então, de musculatura e osso, é isso, né? Para a parte de circulação, eu até, no caso, eu vim para casa da minha mãe justamente porque a gente teve problema com a energia lá na casa do meu pai. E aí eu ia usar 2 telas para conseguir acompanhar aqui minha colinha. Mas então vamos pelo programa mesmo. Deixa eu abrir o programa aqui, só um segundo. Vou abrir o programa aqui para vocês. Perfeito. Vocês estão vendo o programa aí, né? Então aqui, ó, deixa eu tirar a musculatura e colocar de novo, tirar a parte óssea e colocar de novo, se a gente perder alguma coisa, e colocar a parte circulatória. Vou tirar a parte muscular por enquanto e vamos abordar a circulação do tronco, né? A circulação do tronco, ela basicamente, eu vou abordar primeiro a parte arterial e depois a parte venosa, tá? Então, a parte arterial, a gente tem a presença, então, aqui eu vou tirar ó, aqui o manúbrio externo, o corpo do externo, o apêndice xifoide, né? E à medida se eu precisar tirar as costelas, eu também tiro. Parte arterial, como a gente bem sabe, começa na aorta, né? Então aqui é a base da aorta. E na parte do arco da aorta, então, a gente vai ter a presença do tronco braquicefálico, que é esse cara aqui, ó, né? A presença da carótida comum esquerda e a presença da subclave esquerda. Tá meio difícil a visualização aqui por causa do tanto de vaso. Deixa eu esconder os outros aqui, vocês percebem. Ó. Subclave esquerda, né? Então, como a gente bem sabe, a gente, do tronco braquicefálico, sai a carótida comum direita e a subclave direita, né? Enquanto que do lado esquerdo, elas já saem separadas do arco aórtico, né? A partir daí é tudo muito parecido de um lado para o outro. É só mais essa saída da aorta que é um pouco diferente. Então vamos lá. Da subclávia, a gente tem uma artéria importante aqui. Ó, lembrando que eu não vou conseguir abordar toda a parte de circulação, porque eu acho que eu já estou me estendendo no tempo, né? E eu acho que também não cabe assim. Vou abordar a parte mais principal, que eu acho importante. A gente tem a artéria, então, vertebral, saindo da subclávia. E lembra que eu falei para vocês que as vértebras torácicas têm o forame no processo transversário? Então aqui você vê uma vértebra, ó, ela tem um furo ali no meio para a passagem da artéria e da veia vertebral, certo? Então, essas aqui são as artérias vertebrais. Elas dentro do encéfalo aqui vão ser responsáveis pela irrigação de parte do cérebro, são artérias importantes, e elas estão passando por dentro desses forames transversários, certo? Perfeito. A gente tem outros ramos que saem da subclávia também, tem esse ramo aqui que no caso é o cervical profundo, né? Tem o transverso cervical, tem o cervical superficial, mas aí já fica algo bastante complexo a gente abordar, né? Então, depois da subclávia, a gente vai ter a artéria axilar. Rogério, Oi. então, se você quiser abordar só as principais, vamos supor, na cirurgia de mama, sabe? Você pega as artérias ali que estão locais, para você também resumir um pouco de conteúdo, não precisa abordar tudo, tá? Dos membros também, você pode pegar só as principais e as abdominais, mas assim, a anatomia que a gente vai manusear dentro da cirurgia plástica. Então, algumas coisas mais que são estruturas mais profundas, aí você não precisa falar, tá bom? E a Tudo bem, drenagem obrigado. linfática também não precisa abordar. Tá bom. Então, voltando para a artéria axilar que a gente viu aqui, né? Deixa eu só voltar um pouco para a parte de mama que a Andresa comentou e é importante para o contexto da cirurgia plástica, né? Então a gente tem aqui, ó, a torácica interna, aquela parte da região da subclave aqui, ó,
e ela é importante porque ela vai estar relacionada à irrigação da mama, certo? E essa torácica interna, ela também acompanha, no caso, o fluxo para as intercostais. E as intercostais são importantes porque vão nutrir a parte das costelas, né, os músculos intercostais que a gente abordou. E eu acho que é algo que é importante ressaltar aqui, já vou até ressaltar as veias intercostais. Se vocês perceberem, eu vou tirar essa costela aqui, no caso a segunda costela, as veias intercostais, as artérias intercostais e uma parte de inervação do sistema nervoso periférico passam juntas aqui, ó, na borda inferior das costelas. Então, se a gente faz uma punção, por exemplo, no tórax, o que a gente faz? Para evitar essas estruturas, a gente geralmente insere a agulha, margeando a borda superior da costela inferior do espaço intercostal que a gente está abordando, entendeu? Justamente para desviar, no caso da artéria intercostal, da veia intercostal e de ramos nervosos que estão passando por essa região. Deixa eu colocar os ramos nervosos aqui só para vocês verem. Ó. Eles também acompanham as artérias e as veias intercostais. Tirar aqui. Opa. Tirei errado. Beleza. Então, prosseguindo. A gente tem algumas artérias responsáveis pela nutrição da parede anterior do tórax aqui, ó. A gente tem um ramo do peitoral aqui, né, que seria toracocolumial. E aí segue, então, para as axilares. As axilares, até esse programa aqui ele fica meio duvidoso, mas quando eu fui estudar a parte de circulação, eu vi que a axilar ele iria até a borda inferior do músculo peitoral. Se a gente coloca a musculatura aqui, ó, tendo uma vista mais topográfica, só um minuto, músculo peitoral, né? Se a gente eu deixei translúcido as outras estruturas, e aqui nesse azul mais claro a gente tem a artéria axilar, né? A artéria axilar está passando um pouco da borda inferior do músculo peitoral, mas está por ali, né? Então, basicamente, depois da borda inferior do músculo intercostal, do músculo peitoral, a gente tem o fim da artéria axilar, né? Então, opa, deixa eu tirar a parte muscular aqui agora. Então, a artéria axilar, ela continua, então, até aqui, né? Opa, desculpa, isso. A artéria axilar continua. Artéria braquial, isso. Então a gente tem a artéria axilar, seguindo para a artéria braquial, e a artéria braquial vai ter um ramo posteriorizando aqui, que vai ser, no caso, a artéria profunda braquial, que vai também ter seus ramos, no caso aqui, ó, a radial colateral e a média colateral, ambas responsáveis pela vascularização posterior do braço e do antebraço, certo? E a braquial aqui, quando ela desce, ela vai se dividir em radial e ulnar, certo? A gente tem até uma interseção aqui, que, por exemplo, é a interóssea recorrente, né? A gente tem algumas anastomoses, isso já tem até variação anatômica entre indivíduos, e algo importante de ser avaliado caso vá ser feita uma cirurgia vascular, né? Ou algo que mexa na vascularização dessa região. E essas artérias, tanto a ulnar quanto a radial, quando elas chegam aqui, ó, elas se anatomosam em dois arcos na palma da mão, que seria o arco palmar superficial e o arco palmar profundo. Esses arcos, eles são importantes por quê? Porque eles vão estar relacionados à vascularização, e a gente tem até um teste que a gente faz na semiologia para avaliar se ambos os lados estão funcionando corretamente. Esqueci o nome do teste, mas basicamente a gente realiza a compressão da passagem da artéria radial e da artéria ulnar simultaneamente, e depois a gente solta um dos lados. Quando a gente faz a compressão, a mão do paciente vai ficar branca, certo? Então, quando a gente desoclui um dos lados, volta a circulação, né? Então, se, por exemplo, se você soltou a ulnar e está comprimindo a radial e voltou, é porque a ulnar está funcionando. E, de modo contrário, você soltou a radial e está ocluindo a ulnar, e voltou o rubor na mão, quer dizer que a radial está funcionando. Se a gente tem uma alteração nesse teste, a gente tem que tomar mais cuidado, porque caso a gente danifique esses arcos aqui, ó, tanto o palmar superficial como o palmar profundo, a gente pode ter um erro na vascularização e levar a consequências deletérias para esse paciente. Né? Bom, eu acho que para a parte de circulação dos membros superiores, parte arterial, vou ficar por aí, porque senão a gente vai acabar estendendo demais. Vou para a parte
venosa, então. Para a parte venosa, a gente sabe que os membros superiores, eles drenam basicamente aqui na veia subclávia, né, que depois vai se juntar com a jugular interna e vai para o tronco braquiocefálico, né? Então, braquiocefálico direito, no caso, e aqui seria o esquerdo, por exemplo, né? Então, abordando aqui, ó, a gente tem, fazendo o caminho contrário, ó, ver se eu consigo mostrar bem para vocês aqui, a presença do arco venoso, né, superficial e o arco venoso profundo. Então, da mesma forma que a gente tem superficial e profundo para as artérias, a gente também tem para as veias. E eles ascendem da seguinte forma. No caso, a gente vai ter a presença da veia radial, a presença da veia ulnar e a presença da basílica chegando aqui embaixo. E a gente também tem a média antibraquial. Quando a gente vê essas estruturas, então, ascendendo, elas vão formar, então, a basílica, que já vai até mais distal, né? Ela continua aqui. A gente vai ter a cefálica, que ela se posterioriza, certo? Então, a cefálica, ela vai mais para posterior. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, a cefálica, ela vai mais para posterior, né? E aí elas vão se anastomosando, então aqui a gente tem a cefálica se posteriorizando, mas se anastomosa nela aqui, opa, desculpa, a cefálica acessória, né, aqui, desculpa, cadê a radial? Radial aqui, ó. Ela vai se anastomosar e vai cair na braquial, certo? A ulnar, junto com a radial, se anastomosa, cai na braquial. Aqui, a gente tem a presença da basílica, que também tem, no caso, essa média cubital. Lembrando que esses são vasos importantes quando a gente vai fazer punção, né, para realização de exames, né, retirada do sangue. E tanto a cefálica como a basílica, né, cefálica mais lateral e basílica mais medial, ambas vão cair, no caso, na artéria axilar, que depois vai drenar. Artéria, gente, veia, desculpa. Veia axilar, que vai drenar, no caso, para a veia subclávia e para o tronco braquiocefálico. A gente tem outras veias, no caso, né? Por exemplo, a gente tem circunflexa humeral, que vai estar aqui, né? A gente vai ter presença, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, de algumas veias relacionadas pela drenagem supraescapular, né? Que vai estar relacionado, por exemplo, ao músculo supraespinal, né? Então a gente tem outras estruturas bastante importantes também. Mas eu acredito que se a gente for abordar tudo também, acaba que perde o foco, né? Então, agora deixa eu pensar aqui. Vocês acham que eu já posso ir para a parte de nervoso? Vocês querem abordar mais alguma estrutura? Doutora Sade, se quiser fazer algum comentário. Não, eu estou achando sua apresentação maravilhosa, Rogério. Honestamente falando, escutei aí músculos que eu nem sabia que existiam no corpo da gente. Doutor, obrigado. Eu estou bem tenso, assim, porque eu acho que é muito conteúdo para abordar numa palestra só, mas eu vou fazer o Exatamente, meu aí máximo. é muito conteúdo. Eu acho que a gente pode passar para a parte de inervação, porque essa é uma abordagem geral, né? E depois a gente vai aí, de acordo com a necessidade de cada área e tudo mais, a gente vai acabar voltando e estudando aquela região mais especificamente. Tá? Então, eu acho que a gente pode já ir para a inervação aí, para poder, como disse, fechar toda essa parte de anatomia sua. Beleza, doutor. Então eu vou ser bem breve também na parte de inervação, para a gente não se estender muito. Mas, basicamente, a inervação dos membros superiores, ela está relacionada ao plexo dos membros superiores, né, obviamente, e essa inervação está basicamente ao nível da medula cervical. Né? Então, se você pega todos os ramos aqui, ó, que estão em direção ao braço, por exemplo, aqui, ó, quando eu pego esse aqui, que no caso é o mediano, a gente vê ó, que ele está com fibra saindo de C6 a T1, né? Então você vê aqui, região cervical. Quando a gente pega aqui músculo cutâneo,
músculo cutâneo responsável pela inervação da pele dessa região. Vai sair da altura de C5 a C7. Quando a gente pega a inervação, por exemplo, radial, vai estar de C5 a T1 também. Quando a gente vê a inervação posterior aqui, responsável pela parte do deltoide, que é o nervo axilar aqui, ó. A gente tem a presença da inervação do deltoide. Aqui a gente tem o supraescapular, que ele é responsável não só pela inervação do músculo supraespinal, por exemplo, mas do infraespinal também, né? Então, essa região aqui, ela é inervada pela parte cervical e pelo início da parte torácica, né? E aí, qual a importância disso? Se a gente tem alteração nervosa, né, seja por formigamento, né, ou por falta de sensibilidade, ou por dor, né, acometendo o braço, né, se não for um problema especificamente na região de braço e antebraço, na região nervosa, pode ser que seja um problema aqui nas raízes que estão saindo da coluna, né? Então, pode ser alguma dessas raízes aqui. Deixa eu ver se consigo selecionar uma que é muita raiz. Tem que tentar dar um zoom aqui. Nem sei se o programa separa aqui. Pronto, C7, por exemplo. C7 é uma única raiz aqui, ó. E ela se divide e se junta para formar a inervação do braço, né? Então, eu acho que o que é mais perto assim do nosso cotidiano que a gente aborda assim frequentemente, por exemplo, é uma patologia que chama síndrome do túnel do carpo, né? É uma região que eu não abordei tanto, mas vou abordar brevemente aqui. A gente tem no caso esse retináculo extensor aqui que eu vou tirar e abaixo do retináculo extensor a gente consegue ver uma estrutura que é o retináculo flexor. E esse retináculo flexor aqui, ó, ele tem algumas estruturas importantes passando por baixo dele. Quais são elas? A gente tem um nervo mediano, né, que vai tem raízes de C6 a T1, né? Vou tirar não vou tirar esse retináculo não, só vou deixar ele translúcido aqui. Ó. Então a gente tem aqui o nervo mediano passando, a gente tem o arco venoso superficial passando por debaixo dele também. E o que acontece? Essa região de articulação aqui, principalmente com o uso extenuante, tem algumas profissões que estão mais relacionadas, né? Mulheres são mais frequentes, a gente pode ter a inflamação dessa região, né? E essa inflamação vai estar relacionada a alguma compressão do nervo mediano, e esse nervo mediano, ele é responsável pela inervação da palma da mão, ó, entendeu? Pelos músculos lumbricais, exatamente, pelos músculos da mão, e, consequentemente, com a inflamação dessa região e com o acometimento do nervo mediano, a gente pode ter o início de uma perda de força distal, certo? Então, você vê que é uma estrutura anatômica simples aqui, né, que pode gerar compressão desse nervo mediano e, consequentemente, levar à perda de força na mão. Qual seria o procedimento de correção? Basicamente, o que os médicos fazem? Eles vêm aqui e cortam, né, o retináculo flexor, né? E aí, consequentemente, ao cortar, você acaba liberando a pressão em cima do nervo mediano, e se ele não tiver ficado muito tempo acometido por esse aumento de pressão, consequentemente, a gente vai ter uma melhora do quadro da perda de força do paciente, né? Lembrando que isso é mais comum em mulheres, alguns trabalhadores, mas é algo bastante comum de se ver no posto de saúde, por exemplo. Você vê bastante gente reclamando disso e provavelmente vai ter que ser encaminhado para a cirurgia. Então, só abordar os ramos principais, como eu já tinha comentado. Ramo radial de C5 a T1. A gente tem o músculo cutâneo, inervando da pele. E o radial, chegando até aqui, ó, ele começa a se dividir em outros ramos. Como parte profunda, né, do radial, a gente tem aqui também o mediano seguindo, vai ter o ulnar aqui, ó, e todos eles vão estar responsáveis pela inervação. Por exemplo, aqui, o ulnar superficial vai estar relacionada ao flexor ulnar do carpo, né? Aqui a gente vai ter o dorsal ulnar
que vai ter relacionada mais a inervação da parte dorsal da mão, aí ele está também bastante relacionado à inervação da pele, né? Gente, eu acho que assim, se eu for abordar tudo aqui, eu acho que até perde um pouco o sentido, assim, né? Eu, eu acho que eu dou minha palestra por finalizado, se o doutor quiser fazer mais alguma consideração, quiser que eu aborde alguma estrutura que ele acha pertinente, importante que eu não abordei. Eu acho que seria importante, primeiro de tudo, Rogério, ver se alguém tem alguma dúvida, pergunta, se quer esclarecer alguma coisa contigo. Por favor, então, aberto às dúvidas. Como diz, o microfone está aberto. Tá aberto, tá aberto. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguém aí? Interajam comigo, manda Tem um oi, sim. assim. Tem sim, professor. Só não tem dúvida, porque a palestra foi muito boa. Nossa, gente, não tem nem como. Eu até, assim, eu peço desculpas, porque é um tema muito longo, né? Assim, pra você ter ideia, a gente tem quantos semestres para ver isso aqui, né? Basicamente, um ano inteiro de anatomia para a gente começar a entender isso aqui. E 2 horas não vai ser em 2 horas que vocês vão. Na E eu já não verdade, tenho. viu isso, né, Pode falar, Rogério? Andressa. Na verdade, a gente não viu isso, porque para mim as apresentações da Liga, essa sua e a da semana passada, tipo assim, para mim foram aulas mais bem ministradas do que as da faculdade. Acho que a gente não viu esse tanto de Que estrutura honra. da faculdade. Assim, eu falo por mim, sabe? Eu não vi, mas Ah, enfim, que bom, né? parabéns aí. Eu Eu achei ótima a palestra, Rogério, parabéns. Eu queria só que você esclarecesse na parte como a Andressa estava falando, tipo, na parte da mama, qual que é a da circulação? Seria a artéria